perispírito? Em que parte está disposta a carga fluídica no ser humano? Hoje vamos ler um pouquinho sobre o perispírito, o que é, como está distribuída, que arquitetura é essa energética que chamamos de perispírito, através do livro, um trecho do livro do Jacob Mello, Cure-se e cure pelos passes, conhecendo e utilizando proveitosamente nossos potenciais curativos. Um grande magnetizador, um grande curador e profundo conhecedor dessa arte de usar a nossa energia e fluido universal, intencionando a cura. Então, respondendo a pergunta, tanto na intimidade do ser, de suas células e moléculas, músculos e nervos, quanto na estrutura e tessitura do perispírito, notadamente nos centros vitais. Ou seja, desde as células, moléculas, músculos, nervos, existe essa carga fluídica, né, disposta, presente, para que possamos estar harmoniosos, vivos. E o que acontece quando nos desarmonizamos pela vida, pela ansiedade, pela vida como é nas grandes cidades. Muitas vezes basta um passeio no campo, ou na praia, ou no lago, para você se harmonizar um pouco. A partir de certas situações que possamos viver, é muito simples essa cura. O que é o perispírito? Trata-se, conforme propõe Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, exatamente na questão 104, de elemento semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. No meio desse laço é que o espírito atua entre a matéria e reciprocamente. Isso é um trecho do Kardec, lá no Livro dos Espíritos, questão 104, e ele mesmo responde. Ou seja, o que é o espírito? Ele propõe que é um elemento semimaterial de natureza intermediária entre o espírito em si e o corpo. É de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Esse perispírito faz o papel de médium, né? Intermediando, digamos assim, fazendo uma brincadeira aqui, intermediando o nosso corpo, o nosso espírito, que é uma outra coisa que está muito além desse perispírito, né? Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e assim reciprocamente a matéria sobre o espírito. E em A Gênese, capítulo 14, item 23, ele acrescenta: o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. O perispírito é o órgão
Eu acabei de falar de mediunidade, né? É o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo o que se encontra na esfera de radiação do fluido perispirítico. Palavras do Allan Kardec em A Gênese, capítulo 14, as quais o Jacob Memelo utiliza aqui para ilustrar o nosso estudo, né? No capítulo 5, o perispírito. E continuando, no Novo Testamento encontramos Paulo, 1 Coríntios 15:44, a ele se referindo, chamando-o de corpo espiritual, veja só. Enquanto doutrinas milenares têm nomes apropriados para defini-lo, o que faz ressaltar não só a ancestralidade, como a importância do conceito de perispírito. A necessidade da existência do perispírito é inegável, já que para interligar, intercambiar e unir entidades com padrões tão díspares em suas frequências, no caso, o princípio inteligente, certo? Que é o espírito, a consciência, e o corpo material, haveria a imperiosidade de um meio termo, no qual se encontrassem os extremos possíveis dessas frequências limites. Para cumprir tal papel, dá para se imaginar a grandiosidade e a potência que estão guardadas nesse campo maravilhoso que é o perispírito. Destaco pelo menos três importantes atuações do perispírito no ser humano. A primeira diz respeito à ligação propriamente dita do espírito à matéria. A segunda fala da capacidade de modelar as estruturas de aparência, tanto do espírito quanto do corpo. Quer dizer, quando dizemos que vemos um espírito, na realidade, estamos observando a feição apresentada por seu perispírito, tá? Uma vez que é o perispírito que tem essa capacidade de modelar essa aparência. Então, e por outro lado, quando se dá o reencarne, bem como o de sua genitora, influencia diretamente sobre os caracteres genéticos e hereditários do reencarnante, gerando as marcas e detalhes físicos que exteriorizará em vida. Veja como é importante, como essa, a minha uma das fundamentais, né? Como é essa característica do perispírito, esse trabalho, essa função de intermediar a questão do encarne ou reencarne de um ser, de uma consciência, esse trabalho feito no perispírito através de toda de tecnologias espirituais, digamos assim, que vão através do perispírito de mãe, né? Da matéria biológica e também do pai, óbvio, e essas caracteres genéticos hereditários
do reencarnante, é ali que ele, ainda no perispírito, que está sendo trabalhado, está gerando marcas, né? Os detalhes físicos, que ele vai exteriorizar em vida. A primeira atuação do perispírito, continuando aqui, toca ao intercâmbio de informações, sensações e registros entre espíritos e corpo e vice-versa. Poderíamos ainda aditar a capacidade de arquivo que usualmente dizemos estar presa no perispírito. Vamos repetir aqui. Podemos dizer ainda da capacidade de arquivo que usualmente dizemos estar presa ao perispírito. É óbvio que toda a pessoa, a persona, todo ser está resumido na essência que é o espírito. Mas o perispírito, por ser uma caixa de ressonância, é o arquivo vivo onde ele localiza suas informações atuais e pretéritas. Como analogia, temos a figura do cérebro humano como a caixa de registro do espírito enquanto encarnado. Tanto que alterações cerebrais irão afetar diretamente as potencialidades do ser em seu campo de manifestação. Quando desencarna este ser, todas as informações ou já estão ou são transferidas para a caixa de ressonância do espírito, que é o perispírito. Perispírito é a caixa de ressonância do espírito. E isso vai transferido também durante a vida, óbvio. E também quando você desencarna, se ainda não foi transferido algumas informações. Seria lícito dizer, voltando aqui, que temos então vários corpos? Não creio. Na realidade, somos espíritos. Enquanto vamos atravessando nossa escala evolutiva, precisamos de um campo sutil, que é o perispírito. É o campo sutil, esse meio, esse intermédio, né? Entre as encarnações, né? Corpo físico, biológico e o espírito. Esse perispírito vai trabalhar nisso, através do qual podemos acessar a matéria e nos comunicar com os outros seres nos mundos espirituais, e quando encarnados, além daquele, nos vestimos de um corpo físico. Assim, se é para incorrermos nos erros que os limites da expressão precipita, temos dois corpos, um denso, bastante material, que é o físico, o outro que é mais sutil, expansivo, que é o perispírito. Quer dizer, como diz Jacob, aqui, se é para incorrermos em erro, nesse sentido, podemos dizer que, enfim, pelos limites da nossa expressão, né, e entendimento humano, dependendo da nossa capacidade de entendimento, né, os limites da expressão precipitam-nos a... Podemos dizer isso até, né, que temos esses dois corpos, o denso, que é o físico, e o mais sutil, expansivo, que é o perispírito. Então, o perispírito é um campo único, uniforme, ou pode-se supô-lo multiforme? Vamos ver. Importante essa pergunta aqui. Individualmente, cada criatura possui seu próprio perispírito, portanto, nesse ângulo, ele será sempre único, embora mutável.
Conforme o livro dos Médiuns, capítulo 4, parte 1, primeira parte, o perispírito pode variar e mudar ao infinito. Daí, obrigatoriamente, ele deve ser multiforme e multifuncional. O espírito André Luiz destaca pelo menos duas partes muito importantes deste campo chamado perispirítico, chamado perispírito. Para ele, a zona de mais alta frequência do perispírito é o que chamamos de corpo mental, onde estariam as raízes profundas da ligação espírito-perispírito. A de mais baixa frequência é o campo vital, por meio da qual o espírito inicia a matéria, campo vital. Entre um campo mental e outro campo vital, existe um outro imenso campo que ele se permitiu chamar de psicossoma. Ele quem? O André Luiz. Psicossoma ou perispírito, o que deve chamar a atenção dos que estudam o assunto, já que o termo perispírito é o mesmo, mas o conceito difere um pouco daquele que o Kardec colocou, pois na codificação espírita o ser humano foi dividido em apenas 3 partes: espírito, perispírito e corpo. Entretanto, ressalte-se que o próprio Kardec sugeriu que estudássemos o perispírito, ampliássemos seu estudo e corrigíssemos o que porventura viesse solicitar tal providência. O próprio Kardec atentou para isso, pediu isso, que estudássemos mais profundamente o perispírito, porque essa divisão inicial feita à época do Kardec era algo que ele mesmo intuía que não era assim tão preto no branco, que tinha algo mais, inclusive todas as doutrinas e filosofias que estudam ou analisam os campos mais sutis que estão ligados ou impermeados nas estruturas dos seres concluem pela existência de campos semelhantes com maiores variedades e atribuições. Aí tem outra questão. A ligação entre o que está sendo chamado de campo vital e magnetismo estreito